Bom, E aproveitando, deixa, Luizão, vamos começar aqui mais um vídeo, né? exatamente. Vamos fazer mais um vídeo aqui pro canal Conexão de Ideias. E hoje a gente está aqui com o nosso amigo Lucas Santos, especialista em redes sociais e fazer toda a parte de publicidade, fazer toda a parte de campanhas. Vamos falar um pouquinho como que é esse trabalho e como que é brincar com essas grandes empresas aí que a gente tem, Google, Facebook. E muito obrigado por você estar assistindo o nosso vídeo. Se você vai estar curtindo, dá um like aqui, se inscreve no canal e vamos para lá para mais um vídeo de Conexão de Ideias. Isso aí. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Obrigado pelo convite aí, viu? Não sei o Luizão, mas, cara, pra mim quando se fala em rede social é um mundo muito amplo, né? Primeiramente, minha primeira curiosidade, como é que se denomina o que você faz hoje? Hoje se denomina gestor de tráfego, só que muitas das duas perguntas que me perguntam é se trabalha na boca de fumo ou você trabalha na CT. Então eu acredito que a palavra não se adequa tanto, mas é de fato o serviço que eu faço, né? A gente trabalha com tráfego, só que o tráfego na teoria é controlar o jeito que as pessoas se deslocam dentro da própria rede social, né? Como é que foi a sua escolha, assim? Porque, assim, a minha ideia hoje é muito dissipado. Esse mercado, né? Pô, eu quero trabalhar com redes sociais, mas antigamente, até quando você era criança, assim, você imaginava, pô, eu ia trabalhar com rede social. Eu imagino que não, né? Nem um pouco. Assim, minha história é muito esquisita no sentido que tudo aconteceu praticamente de um ano e meio pra cá. Eu, no início da minha vida, eu sempre quis ser economista. Sempre quis dar mercado de ações, porque minha mãe trabalhava na área como contadora e eu falava, eu quero uma área próxima, mas eu não quero realmente ser a área da minha mãe. E aí eu sempre pensei em economia, isso eu tinha 10 anos de idade. E aí eu vivi para ser economista, tanto que eu fiz a faculdade de economia, só que eu acabei trabalhando com contabilidade, porque eu acabei virando um auditor, virando auditor como primeiro emprego. E eu trabalhei toda a minha faculdade como auditor no setor de ramo imobiliário, e aí eu já estava meio saturado quando começou a pandemia. Quando começou a pandemia, eu acabei conhecendo alguns amigos, inclusive o Lucas, que esteve num vídeo, que acho que vai estar no card aí para vocês. A gente vai por aqui em cima. O Lucas Demetrio, e aí eu acabei conhecendo, e aí ele me chamou para trabalhar junto, acabamos fazendo um planejamento de venda, e aí eu acabei sendo o gestor de tráfego junto com ele na empresa, né? E, cara, conta assim, tipo, eu sei que as redes sociais, elas têm mudado muito as dinâmicas dentro delas, né? Então, agora tá passando por toda uma mudança aí referente à Apple, que agora começou a dar mais restrição aos dados, restrição para poder captar informações. Então, como que é lidar com essas mudanças constantes de como que eles trabalham, assim? Assim, nesse período a gente viveu algumas boas mudanças. Acho que as duas principais que eu vivi, assim, em termo é a parte das palavras-chave do Google, que as palavras-chave do Google, principalmente a parte de... A gente tem 4 tipos de palavra-chave dentro do Google Ads. As palavras-chave do Google Ads são ampla modificada, frase e exata. Hoje, a gente utilizava muito as 3, que era ampla modificada, frase e exata. Só que agora, muito do que a frase, ela hoje atribui, a parte da ampla modificada já tinha atribuído na época. Então a gente acabou jogando tudo para frase. Então agora as palavras-chave, a maioria são só frase exata. Então essa foi uma grande mudança no Google, mas que não afetou tanto porque na realidade só fez a gente ter menos trabalho. Então mais trabalho. Então isso aí foi melhor pra gente. E na parte do Facebook, a principal alteração que a gente teve foi a parte do fato do iOS. O que aconteceu é que o Facebook pagava linearmente para todas as plataformas de telefonia. Então, tanto o iOS quanto o Android pagava linearmente conforme a entrega do anúncio. O que aconteceu foi que a Apple, acreditando que estava alavancando os mercados, e isso impactou principalmente o Brasil, porque o Brasil tem um volume maior de iOS do que diversos outros países, acabou que eles queriam que tivesse um pagamento um pouco maior do que o padrão. Isso fez com que tivesse uma briga entre o Facebook e a Apple, e isso acarretou no iOS 14. O iOS 14 é basicamente, ele faz um sistema de... Eu não sei como é que se chama, acho que é CAPTCHA. Então você tem que autorizar a pessoa a permitir o acesso da sua localização, ou permitir o acesso das suas imagens, permitir o acesso do seu número, ou seja, não tem acesso direto, porque a única pessoa que vai ter esse acesso direto a todas as informações é de fato o Facebook, mas na hora que a gente tem que entregar o anúncio, quando você clica no link, agora a gente tem que te mandar uma notificação dessa, autorizando a você nos dar os dados. Então, ou seja, para você aparecer na nossa coluna de resultados, que é o nosso gerenciador de anúncios de fato, e todo mundo tem acesso, se você olhar lá no Facebook for Business, todo mundo tem acesso ao gerenciador de anúncios, se você quiser fazer um. E dentro dali, você só tem o acesso à informação de fato que o cliente ou comprou, ou entrou no seu site, ou clicou na página X, Y, Z, ou porque a gente consegue fazer essa comunicação também pro Analytics, porque a gente usa o sistema de pixel. Esse sistema
E a gente só consegue ter acesso através desse sistema de pixel se você aprovar pra gente. E a gente já tinha conversado um pouco antes, né? Um pouco sobre como que é, mas basicamente trabalhar em fazer essas pesquisas, fazer essas divulgações da propaganda para os clientes. Como que funciona assim? O pessoal tem as grandes perguntas aí que a gente comentou no começo, que é se a gente vai ter os dados realmente das pessoas, se como que o Facebook ou o Google entrega esse resultado para quem está usando. E se, a grande pergunta, acho que todo mundo quer saber, vale a pena fazer tráfego para você vender, para você poder captar alguma coisa? Então, explica um pouquinho pra gente aí. Aí a gente tem que dividir até a sua pergunta em 3 na prática. Porque assim, a primeira parte é, a pessoa tem acesso à informação minhas pessoais. Primeiramente, a parte de informação a gente não tem diretamente. A gente basicamente é um operador de uma máquina, que é de fato a máquina Facebook, e a gente está operando um pedaço dela, fazendo o que a gente faz? A gente, vamos supor, meu trabalho é empurrar a alavanca X e apertar o botão. Então eu vou fazer esse comando e mandar algum comando pro Facebook. É isso que a gente acaba fazendo. Então a gente gera através de estimativa e a gente acaba fazendo essas estimativas através de públicos. Os públicos personalizados é através de uma lista fixa. Então vamos supor, eu vou pegar só os seguidores do meu Instagram. Então só vou entregar aquele anúncio para os meus seguidores do Instagram. Tem os públicos semelhantes, que através dessa lista que eu fiz do personalizado, o Facebook ele gera uma estimativa de acordo com a região que você tá. Então vamos supor, no caso do Brasil, a gente tem mais ou menos 150 milhões de contas. Então, nesses 150 milhões de contas, ele gera uma estimativa de 1%, que é 1 milhão e 500 mil pessoas. Então, ele vai gerar uma estimativa dentro de um desvio padrão de 1%, e esse desvio de padrão de 1% é basicamente esse 1 milhão de pessoas que está mais próxima com a realidade sua. E a gente tem os públicos de interesse, que é basicamente, quando a gente não tem lista, a gente faz públicos conforme gostos que a gente acredita que o nosso público tem. Então a gente vai colocar lá, eu quero pessoas que gostem de... Vou colocar um público de carro geral. Então coloco marcas de carro, coloco peças, coloco categorias do automobilismo e pronto, eu fiz um público voltado para cá. Então é isso que a gente pode fazer. A gente pode jogar o interesse e o Facebook entrega conforme interesse. A gente pode ter uma lista fixa, ou a gente pode ter uma estimativa com base numa lista. Esses comandos que a gente vai dar de entrega pro Facebook. Agora, a segunda parte é a parte de como afetar o cliente. Basicamente assim, o que eu acredito que a plataforma muda tanto que o que de fato vale pro cliente é a estratégia e não a plataforma. Porque o que acontece? Geralmente, o tráfego, assim, todo mundo consegue aprender de uma maneira simples até. Se você quiser se dedicar, eu acredito que, por exemplo, eu aprendi durante meus primeiros 2 meses de fato a plataforma. Então, em 2 meses eu consegui pegar 90% do que eu sei da plataforma. Então, o que é difícil é a estratégia. É se você chegar, você entender como que eu vou entregar o conteúdo em qual momento que eu vou entregar esse conteúdo, se eu vou abordar uma estratégia integrada entre Facebook e Google, se eu vou fazer de uma maneira que essa pessoa consiga ter mais seguidores ou que ela consiga vender mais, porque depende do tipo de produto, depende se eu estou fazendo um e-commerce, depende se eu estou fazendo um curso ou se eu estou fazendo um desafio. Eu já tive uma variedade tão grande de clientes diferentes na composição que a estratégia varia bastante. Isso depende também como a gente consegue estabelecer métricas, porque as métricas às vezes das pessoas são métricas muito além da capacidade. Então assim, às vezes a pessoa, vamos supor, que eu trabalhei com um cliente que tem 40 mil inscritos no Instagram. Essa pessoa que tem 40 mil inscritos, ela fala, acho que eu vou vender 100. Vou vender 100, vou vender 150, tá bom, vou bater uma métrica, 150 a R$900, 997 vai dar 100 mil, vou bater um 6,7 no primeiro lançamento. Não é verdade. A gente faz uma estimativa que, assim, na prática, uma taxa de conversão dos seus seguidores acima de 2,5% é uma taxa de conversão ótima. Então, se você bater uma taxa muito acima de 2,5%, por exemplo, se você bater 10%, cara, sua plataforma é extremamente engajada com o seu conteúdo, extremamente fiel a comprar algo de você. Então, se você passar numa meta assim, você tá com um subnicho muito bem feito. Então, assim, eu digo que a métrica de conversão não é essa. A gente tenta limitar uma métrica de conversão depende do valor também, claro, porque se for uma mentoria, a gente não vai ter que colocar uma métrica tão igual, uma mentoria de 5 mil, de 2 mil, 2.500, que seja, para um produto de 497, para um produto de 297, são pessoas diferentes que a gente está vendendo e a gente está afetando o público maior de pessoas que podem comprar. Mas ainda assim, a gente tem que fazer com que a gente consiga colocar o cliente no chão, pé no chão, mais calmo. Geralmente a gente nem tenta botar tanto tráfego no primeiro lançamento, a gente tenta buscar um semente dentro da nossa própria base, porque a gente tira uma demanda reprimida primeiro, para depois a gente buscar um novo público, uma nova quantidade de pessoas e fazer com que a gente consiga
também atrair pessoas novas, porque se a gente já botar tráfego no primeiro, a gente não sabe quem a gente conseguiu de fato atrair como pessoa nova e quem a gente conseguiu atrair como cliente antigo. Então é mais fácil a gente conseguir distinguir e também gerar um dinheiro no primeiro para conseguir fazer tráfego para o segundo de maneira correta. E a gente está vendo que basicamente depende muito da estratégia de marketing mesmo, né? De como você vai estruturar essa proposta do seu produto para entregar para o seu cliente, não necessariamente cada plataforma. Cada plataforma tem seus nichos mais atrativos, então tudo depende para onde você está vendendo, né? Então você tem que enquadrar um pouco dessa estratégia de marketing. E foi o que você falou, acho que muito bem lembrado, a gente nunca pode depender da plataforma para vender seu produto, né? Então muita gente agora desenvolvendo plataformas específicas, talvez fazendo concorrência com plataformas grandes, mas entrando nesse mercado para ter exatamente uma plataforma, para ter um sistema próprio e não depender de ficar pondo esse conteúdo em plataformas como Google, Facebook e tudo mais, né? Então acho que... E eu acho legal isso que o Lucas falou e que você falou, Luiz, que é tipo, o grande desafio é mostrar para quem não conhece isso que não é a plataforma, e sim a estratégia, né? Porque quando a gente conversa com o pessoal, poxa, eu preciso contratar esse serviço de tráfego para começar a ganhar grana. Peraí, não é assim, você contratou e já ter dinheiro no bolso, né? Tem toda uma estratégia por trás, né, Lucas? Sim, com certeza, tem uma estratégia. Acho que a coisa que mais me chateia dentro da profissão é, de fato, cliente novo que não vende aquilo que ele gostaria, porque ele teve uma métrica setada, só que ainda assim, na cabeça da pessoa, ele acha, pô, sou bom, vou vender 100, vou vender 50. E aí ele vende, sei lá, 10, 15, ele fecha uma primeira turma, que é até ok vender 10, 15 uma primeira turma, ele fica meio chateado, ele começa a querer botar culpa no tráfego, começa a querer botar culpa na copy, começa a querer botar culpa em diversas outras coisas que não necessariamente são ele, que envolve a gente. Então, esse é um grande problema. Claro que a gente também tem que analisar o nosso lado, e a parte de coleta é uma parte muito importante exatamente por isso, para que a gente consiga saber se o problema foi na nossa parte. Então, a gente, ou o que a gente tem que mudar. Então, Exato. É sempre um processo evolutivo. Então, e essas situações são situações assim que eu julgo muito que é pela questão de expectativa, né? Na mídia vê muitos grandes cases de sucesso que, assim, a pessoa faz um lançamento e já são os cases de sucesso enorme, né? Não tem o passo a passo do case para o cara chegar naquele case que ele está divulgando. Ele não tá, às vezes não tá mostrando esses bastidores, né? E às vezes só cria essa expectativa, né? Exatamente. É que assim também, a gente tem muitas pessoas falando muito de lançamentos e de lançamentos estratosféricos. Então vamos botar na ponta da caneta, assim. Por exemplo, tive muito Pablo Marçal, muito Érico Rocha. Então, assim, o Érico Rocha, ele mostra mais ou menos de uma maneira fácil que é fazer o 6 em 7. Só que na prática, assim, a gente tem que tirar esse conceito de 6 em 7 da cabeça. Por que a gente tem que tirar esse conceito de 6 em 7 da cabeça? Porque, às vezes, para você fazer esse faturamento de 6 dígitos, você investe 5 dígitos altos. Então, vamos supor, para eu faturar 100 mil, eu tive que investir 70 mil. Então, o lucro no fim do dia foi 30. A única diferença que eu tive é que se eu comprei o curso da Érico Rocha, eu ganhei a placa. Mas se você botar, tipo, 2 mil pra ganhar 35, você teve um lucro maior. Pra mim, valeu mais a pena. Só que pra algumas pessoas tem todo esse charme de, pô, estou chegando mais perto de uma pulseira da Hotmart, estou chegando mais perto de um certificado de Eduz, estou chegando mais perto da plaquinha do Érico Rocha, de subir no palco. É tudo um glamour dado pra uma coisa que não é verdade. E também tem muitas estratégias. Então, eles botam muito no pedestal as pessoas que tiveram lançamentos grandes, só que lançamentos grandes, eu tenho certeza que, por exemplo, o lançamento do Érico ou do Pablo, que hoje são os dois maiores, eu acho que o do Pablo bateu mais de 40 milhões, ele com certeza investiu pelo menos 10. Ou ele investiu bem perto de 10. Então, porque hoje a estimativa ele fala que ele investiu 4, só que eu acho que ele investiu um pouco mais do que isso. Então a gente acredita que lançamentos, assim, são valores astronômicos que a gente tem que entender. Cara, vamos preferir fazer um lucro igual, só que de uma maneira que a gente gaste um pouco menos, e não necessariamente bater aquela métrica lá no teto, porque assim, a gente tem que também pensar que esse 6 em 7, que o Érico Rocha fala, ele só acontece na média após o 7º lançamento. E o 7º lançamento geralmente, se você colocar a média que você lança 4 por ano, é no final do 2º ano. Então você tem que ter 2 anos de trabalho para fazer um 6 em 7. Então esse também tem uma grande diferença no sentido de, eu quero lançar agora, eu vou conseguir, eu vou ganhar, eu vou fazer acontecer, mas não é tão verdade. E tem outra, né? Esses que são os grandes lançamentos que fazem muito sucesso são 1% de todo mundo que faz lançamento. Então também a rede social e a própria mídia mesmo, eles fortalecem muito esses 1% que são os caras que são outliers, o cara que tá acima da média, mas o resto a gente não consegue ver como que é a realidade. E às vezes realmente não precisa ser
bater recordes e recordes dentro de plataformas para você ter um bom resultado, um bom lucro para o seu produto, né? Para o seu negócio. Então, acho que tem que exatamente ponderar essas expectativas, porque nem sempre é desse tamanho como a gente imagina, mas se for de um jeito que você tem o mesmo lucro ou um lucro bem melhor, com um valor menor, talvez já tá bem melhor do que os caras estão tendo um faturamento muito alto com lucro quase nenhum, né? Com certeza. Tem que se adequar à realidade de você, entendeu? Se você pode investir R$100 e você faturar 5 mil, tá valendo. Se você conseguir investir 10 mil e ganhar 50, 60 mil, tá valendo. Não? Você tem que pensar que o seu subnicho também, ele é algo que pode ser mais restrito do que o, por exemplo, desses caras grandes. Por exemplo, desses caras é tipo empreendedorismo, pessoas que querem lançar produto na internet. Por exemplo, de vocês, é impressão 3D. Impressão 3D, o nicho é bem menor. Então, assim, a gente tem que pensar que, pô, se vocês fizerem um faturamento de 1 milhão, vocês batem, vocês com certeza, é muito mais difícil fazer um lançamento de 1 milhão na área de vocês do que fazer um lançamento de 40 na área deles, entendeu? Exato. Porque é mais nichado ainda, entendeu? Exato. Mas é um nicho mais fiel. Então você consegue vender cross-sell, que a gente chama, que é um produto diferente. Então eu consigo vender um produto que, vamos supor, eu vendi um curso inicial e eu vou vender uma mentoria. Então nesse ponto você tem mais chance em percentual de pessoas de vender esse cross-sell. Bom, acho que a gente conseguiu dar uma boa noção de como que é fazer gestão de tráfego, entender um pouco das plataformas, e agradeço você que está assistindo esse vídeo, a gente agradece o Lucas por estar aqui, e se você ficou com alguma dúvida, a gente vai deixar aqui, comenta aqui embaixo, a gente vai ver todas as respostas. Se a gente não souber responder, a gente manda pro Lucas, ele responde pra gente aqui no YouTube. Então, muito obrigado, galera, e a gente se vê no próximo vídeo. Beleza, pessoal. Valeu. Valeu.